paz do Senhor. Aqui é a pastora Terezinha, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, da congregação de Santa Maria Sul, no Distrito Federal. Encerrado o livro de Esdras, servo do Senhor, que foi chamado por Deus para reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. E é com alegria que iniciamos o livro de Neemias, servo que foi chamado para reedificar os muros da cidade de Jerusalém. A introdução. O livro de Neemias é formado por 13 capítulos. Este livro é considerado um registro histórico sobre o terceiro retorno do povo judeu após o tempo de cativeiro, no ano 444 a.C. O tema central deste livro é a reedificação dos muros de Jerusalém. O livro de Neemias tem características de um diário pessoal, pois foi escrito principalmente em primeira pessoa. É um exemplo de livro autobiográfico. Como o autor estava envolvido nos acontecimentos que narra, então podemos dizer que Neemias é o autor deste livro. Podemos confirmar isso quando lemos no capítulo 1 e versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Este livro foi escrito por volta dos anos 445 a 425 a.C. A estrutura do livro. O livro de Neemias pode ser dividido em duas partes. Parte 1. A reconstrução dos muros dos capítulos 1 ao 7, que nos relata sobre a organização para a reconstrução e as oposições e desafios enfrentados por Neemias. A parte 2 nos fala sobre a reforma religiosa, dos capítulos 8 ao 13, que relata sobre a revitalização da vida religiosa e social em Jerusalém, a confissão dos pecados do povo e a renovação da aliança com Deus. O livro de Neemias registra o trabalho eficaz desenvolvido por um verdadeiro líder, chamado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém, pois os muros estavam destruídos e as portas queimadas a fogo. Quem foi Neemias? O nome Neemias significa consolado por Deus. Neemias fazia parte dos descendentes que foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor e provavelmente pertencia à tribo de Judá. Neemias foi exemplo de homem e servo de Deus, que participou ativamente da vida pública e política de sua época, pois foi governador e exerceu muito bem esse cargo, apresentando-se como homem justo, humilde, isento de cobiça e não se corrompeu pela sua posição ou poder que ocupava. A história de Neemias foi um exemplo de liderança corajosa e de determinação. Ele não apenas liderou a reconstrução física dos muros de Jerusalém, mas ele também levou o povo a voltar-se para Deus. O registro nos mostra outras qualidades de Neemias. Homem de sabedoria, convicção, coragem, perseverança e firmeza espiritual, e que tinha compaixão pelos oprimidos. Ele foi levantado por Deus para executar tarefas que pareciam impossíveis. Foi copeiro do rei Artaxerxes, no palácio de Suzã, capital da Babilônia, e movido por um profundo senso de responsabilidade com seu povo e sua fé, Neemias solicita permissão ao rei para retornar a Jerusalém
e reconstruir os muros da cidade. O rei Artaxerxes reinou sobre a Pérsia do ano de 464 a 423 a.C. No mesmo versículo do capítulo 1, temos a informação de que Neemias era filho de Acalias. Era uma forma de ser distinguido, pois havia outros judeus com o mesmo nome. Neemias, como copeiro do rei, ocupava uma posição importante e de muita responsabilidade. Sua função era comprovar que a bebida do rei não estava envenenada. Por ter acesso ao rei, o copeiro possuía muita influência, que poderia usar tanto para o bem como para o mal. Vamos aprender que Neemias usou toda a sua influência para beneficiar outras pessoas. Iremos perceber no estudo deste livro que grande era o propósito de Deus na sua vida. Usando sua coragem, sua influência, seu local de trabalho e principalmente a posição que ocupava. Neemias foi um líder excepcional que desempenhou um papel fundamental na reconstrução dos muros da cidade santa. Este livro irá nos ensinar que a oração, o sacrifício, o trabalho árduo e a total dependência de Deus nos capacita a vencer. Por meio da oração, nós iremos ver que pelo menos 11 vezes o registro descreve Neemias dirigindo-se a Deus com oração e intercessão. Veremos também ele jejuando na presença de Deus. Isso está escrito no capítulo 1 e versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A importância do livro de Neemias. A cada capítulo iremos perceber vários aspectos importantes para o exercício da liderança. Neemias se mostra um modelo de líder e obreiro que conjugava oração e trabalho dentre os muitos atributos que possuía. Ele abriu uma nova etapa para a sua nação como povo de Deus. Deus irá falar muito aos nossos corações por meio do estudo do livro de Neemias. Que Deus abençoe a todos.